ligadas ao futebol se manifestassem aqui. E eu também... Tati Mantovani, tá? Tati Repórter, Mantovani. vamos lembrar. Ótima repórter, aliás. Eu tinha esquecido o nome dela, peço perdão. Ela sim merece que o nome dela seja falado. Tati Mantovani fez perguntas precisas ali, sem discurso, Sabe o que deveria ser feito? Sabe o que deveria acontecer? Cada jogador da seleção brasileira, ou cada jogador que quisesse se manifestar, gravar um vídeo em apoio ao Vinícius Júnior. Não precisa atacar o jogador do Benfica. Perfeito. Isso aí já está nítido que ele foi racista. Mas gravar um vídeo, colocar nas redes sociais apoiando o Vinícius Júnior. Simplesmente, curto, só falar que está ao lado do Vinícius Júnior, apoiando, defendendo, dando uma retaguarda, dando força. Pensa como se sente o Vinícius Júnior sendo atacado com ofensas racistas o tempo todo, sendo punido ainda, né? É vítima e é punido, toma cartão amarelo, às vezes é suspenso por causa disso, e não vê um jogador, um único jogador do seu país, né, sendo da seleção brasileira ou não, sem se manifestar a seu lado. Ele vê jogador inglês, ele vê jogador francês, ele vê jogador espanhol, jogador uruguaio como Valverde, ele vê jogadores de diversas nacionalidades, até ex-jogadores, porque o Ferdinand já parou, né? Thierry já parou, vê jogadores, ex-jogadores de outras nacionalidades saindo publicamente ao apoio, apoiando ele, dando força para ele, dando retaguarda para ele, sentindo a dor que ele sente, mostrando que ele está no caminho certo, que ele tem que fazer isso mesmo, que ele tem que combater, ele tem que ser ele mesmo. E não vê um único jogador brasileiro dando apoio ou se manifestando. Um único jogador brasileiro, pelo menos até agora. Depois disso aqui, talvez apareça algum jogador gravando, escrevendo, se manifestando. Mas até esse momento, que são, que horas? 8h46. 8h45 da manhã, não tem uma manifestação de jogador brasileiro apoiando o Vinícius Júnior. Nenhum. Isso é uma vergonha de classe. Isso é covardia. Você deixar um companheiro seu que está certo, está sendo vítima de racismo, sozinho no meio da fogueira, sem se manifestar. E depois fala que é amigo? Cadê vocês, meu? Boa, Casão. Adentra ao gramado nesse momento o Mauro César Pereira, para a gente debater mais esse caso, mais um caso de agressão, de racismo contra o Vinícius Júnior. Já explicamos aqui tudo o que aconteceu. Mauro César, bom dia. De novo, aconteceu, de novo o Vinícius Júnior vai sozinho lá se defender e, como disse o Casão, teve o apoio de alguns companheiros dele, sobretudo do Mbappé, que a gente já mostrou aqui. Bom dia a todos. Tem várias camadas, eu concordo em 1000% com o que disse o Casão e tem mais, né? Os próprios jogadores do Real Madrid, habitualmente, não se solidarizam. Isso é raro. O que o Mbappé fez ontem, para mim, foi inédito, que foi assim, realmente comprar a briga. Sendo que outros jogadores do Real Madrid, ao longo desse período todo, que já saíram, que estão no clube, também são pretos como o Vinícius, também sofrem racismo, obviamente. Acho que não. Porque é francês, não enfrenta esse problema. Né? O Rüdiger é alemão, o Camavinga é francês, o Tchouaméni também, como é o caso do Mbappé. Você estava elogiando as perguntas da Tati Mantovani, achei muito boa a participação dela e gostei muito da desenvoltura do Mbappé falando espanhol muito bem. Exatamente. Assim, demonstrou uma maturidade, uma segurança, uma postura que me impressionaram. Eu nunca tinha visto ele se expressando sobre um assunto tão sério e com tamanha fluência e com muita convicção. Ele queria falar, né? Claramente ele queria falar. Tanto que ele falou também com outros jornalistas e falou a mesma coisa com muita segurança. E ela foi muito bem, você elogiou, eu concordo, até elogiei também na rede social, porque nesses tempos em que nas coletivas aqui no Brasil aparecem umas figuras, jornalistas ou não, que fazem perguntas de 3 minutos, e fazem 3 perguntas numa só, que não consegue fazer o seu papel, que é fazer pergunta. A repórter vai lá e faz. Ela fez perguntas diretas, objetivas e conseguiu ótimas respostas. Assim, foi um manual de como fazer para muita gente assistir e prestar atenção, né, no dia a dia. Depois saiu lá uma nota, né, com um vídeo na rede social lá do Benfica, alegando que os jogadores do Real Madrid não poderiam ouvir porque eles estavam distantes. Os caras estão perto. O Mbappé está do lado, o Camavinga está do lado. Estão perto. E por que o campeoníssimo tapou a boca para falar? Por que ele tapou a boca? Né? Aí tem uma outra questão também que a gente tem que ter sempre cuidado, sempre eu falo sobre isso quando acontecem essas coisas com argentinos. Toda vez que isso acontece, eu falo com alguns colegas jornalistas argentinos, enquanto vocês não comprarem essa briga, vocês vão ser vistos na América do Sul como um país racista. E eu conheço muitas pessoas na Argentina e sei que a maioria não é racista.
Mas lá, eles entendem que isso não é uma ofensa tão grave. E isso tem que acabar lá na Argentina. O que esse menino de 20 anos faz é que ele está acostumado no dia a dia na Argentina desde pequeno. Achar que chamar alguém de macaco está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está tudo bem. Muito pelo contrário. E acho que houve agora um episódio que, pelo que eu acompanhei, quando aquela advogada argentina foi presa no Rio por racismo, está lá ainda, né? Eu vi manifestações na rede social de argentinos contra ela. Eu pensei, nossa, temos uma evolução aqui. Temos uma mudança. E essa é uma oportunidade, lamentável, mas ela é uma oportunidade, lamentável que tenha acontecido, né? Para que os argentinos, imprensa e o povo, as pessoas que vão para a rede social, ignorar a questão de onde nasceu, o que foi, e falar, isso não pode realmente acontecer, nós temos que evoluir. Porque aqui no Brasil nós evoluímos. Não vamos cair na xenofobia, que também é crime, como o racismo, né? Xenofobia também é crime. Muita gente acha que pode rotular qualquer um e tal. E aqui no Brasil também tem racismo e tem xenofobia. Sempre é bom lembrar. É aquela velha história. Cometeu um erro no trânsito aqui em São Paulo é baianada, é xenofobia. Faz uma bobagem no Rio de Janeiro, é um paraíba, se for nordestino. É xenofobia brasileiro contra brasileiro. Sulista contra nordestino, algo mais ou menos assim, né? Ou pessoas do Sudeste contra nordestino. E também é a mesma coisa quando é estrangeiro. A gente não tem que generalizar ninguém. E o racista aqui no Brasil está com o rabinho entre as pernas, na maioria das vezes, no dia a dia, porque sabe que aqui ele pode ter problemas. Como na Argentina não tem, né? As leis são outras, as pessoas vão... E não estou, evidentemente, passando pano, muito pelo contrário. O jogador, concordo com o Mbappé, ele não merece jogar a Liga dos Campeões, deveria ter uma punição grave. Grave. E é lamentável que o Benfica, que tem Eusébio, o seu maior ídolo, né? Um jogador de Moçambique, preto, um jogador extraordinário, um herói de Copa do Mundo, que levou Portugal ao 3º lugar, e tem uma estátua de Eusébio em frente ao estádio do Benfica, Estádio da Luz, tem lá uma estátua bonitona dele, né? E é uma estátua bonita, por sinal, tem umas que são bem feias, né? A dele é muito bonita, e essa estátua está lá e tem muita gente tentando minimizar, o próprio clube tentando minimizar. Não que não deu para ouvir e tal, peraí, então fica quieto, chama o garoto, toma uma punição, toma a medida que tem que tomar. Então o clube também, como por exemplo um comentarista branco da TV portuguesa, dizendo alguma coisa na linha do por que só com ele acontece? Não é só com ele, é que o Vinícius é o cara que compra essa briga. Então não é só com ele, gente. Acontece com todos ou quase todos os jogadores pretos como o Vinícius que sofrem racismo no campo de futebol, no dia a dia, nas suas vidas, desde que vieram ao mundo. Só que ele comprou a briga. E não foi de imediato. Ele apanhou pra cacete até que um dia a tampa estourou e falou, chega. E aí começou a enfrentar os caras. Aí os episódios de Valência, os episódios de Madrid com a torcida do Atlético pendurando até boneco dele enforcado, entre vários outros que aconteceram. E o Mourinho, que piadista José Mourinho, um técnico em franco declínio, na minha visão, só voltou a Portugal porque não tem mais emprego nos grandes clubes da Europa, que já foi eliminado nessa Champions League com o Fenerbahçe pelo Benfica e está a um jogo de ser eliminado com o Benfica pelo Real Madrid, vai ter a segunda eliminação nessa temporada, e que quando vencia, mandava o pessoal calar a boca, corria pelo gramado com o dedo levantado, eu sou o número 1, the number one, aquela história dele, né? Então, cara, ele sempre provocou, e tudo bem, se ele quer provocar, se ele tem esse temperamento, aí vem querer recriminar porque o cara dançou, porque mostrou o número da camisa, porque ainda tomou cartão amarelo. É impressionante. Agora, a repercussão, assim, acho que dessa vez foi muito forte, de vários jogadores, ex-jogadores. Na Inglaterra, para eu ouvir lá, o Micah Richards, o Thierry Henry, os dois num programa debatendo e os dois indignados, o Rio Ferdinand, o Wayne Rooney, o Carragher, todos esses caras se manifestando, o Carragher, inclusive, criticando o Mourinho, falando mais ou menos o que eu disse aqui, o Mourinho sempre provocou, agora vai querer dar lição de moral, dizer que não pode, que história é essa? Então, assim, lamentável o que aconteceu. E acho que ontem foi dado um passo importante porque a solidariedade ao Vinícius Júnior e a todos que, como ele, sofrem com racismo no campo de futebol fora dele, foi maciça. Com exceção de algumas pessoas ali do Benfica que foram botar essa coisa na rede social. E dos jogadores que também não se manifestam, que é uma omissão impressionante. Essa é uma desunião impressionante. Seja da seleção ou não, né, Casão? Pô, vem cá, tá errado isso aqui, o cara tá certo. E jogadores que passam por isso. Também passam por isso. Muitos jogadores negros passam por isso aqui no Brasil. Sim. Né? Exato. O que disse exatamente o Mourinho foi o seguinte: quem faz um gol daqueles não vai mexer com o estádio. E uma coisa é o que o Vini diz, outra é o que o Prestiani diz, meio que colocando em dúvida se teve ou não teve. Porque tapou a boca, né? Pois é. Se você chamou de irmão, tapou a boca, exato. Que coisa estranha. Ou vou tapar a boca para chamar você de irmão. O que é legítimo se fala em voz alta. Exato. O que é legítimo se fala em voz alta. Você não precisa esconder a boca, não precisa falar baixinho. Se é legítimo. E teve o Otamendi também, que
provocou o Vinícius Júnior falando que era campeão do mundo, mostrando a tatuagem dele de campeão do mundo, que não tem nada a ver. O cara pode ser 100 vezes campeão do mundo. Não tem a ver uma coisa questão com a é outra, essa. não? A questão é um ato de racismo. O cara pode não ter ganhado nada na vida, que nem é o caso do Vinícius Júnior, que foi até eleito o melhor do mundo, e sofrer racismo como sofreu, né? Exatamente talvez isso. ele pudesse ver os 2 gols que o Vinícius Júnior fez em final de Liga dos Campeões, né? Pois é, Aliás, o único brasileiro que tem gols, no plural, em finais de Champions League, com títulos. Sim. Ele marcou em 2 finais, só isso. Ontem já se aproximou do segundo maior artilheiro do Champions do Real Madrid, né? Passou o Kaká, agora está atrás só do Neymar. Enfim, deve bater esse recorde daqui a mais algum tempo, né? Enfim, aí está falando de quem? Zé Mourinho, Otamendi, são caras que estão em declínio, gente, estão em final de carreira. O Otamendi voltou também lá pro Benfica, falou para Portugal, por quê? Porque não tem mais espaço no Manchester City da vida. E o então que foi o pra lá. Otamendi pode falar, né, cara? Um cara violento, um cara que mais desleal do que joga bola, deu uma cotovelada no Rafinha, aquele Brasil e Argentina, você lembra? A bola já tinha saído, ele armou e deu no meio do rosto do Rafinha, nem expulso foi, nem aconteceu nada. É um cara violento e ele... olha, esse negócio de mostrar a tatuagem, o que é campeão do mundo, né? Isso aí é provocação. Isso aí faz parte do jogo. Isso aí aconteceu com o Gabriel com o Marcelo, né? O Gabriel Sim. mostrou os títulos, o Marcelo mostrou os títulos. Isso aí é provocação entre eles ali, não tem nada a ver. O que nós não podemos perder o foco. O retrato de ontem continua uma perseguição racista em cima do Vinícius Júnior. Nenhum jogador brasileiro se manifestou. Aqui no Brasil, quem se manifestou foi o Flamengo e a CBF, pelo que eu sei. Flamengo e CBF se manifestaram apoiando ele. Lá fora, vários ex-jogadores e vários jogadores do Real Madrid se manifestaram apoiando o Vinícius Júnior. Essa causa não é do Vinícius Júnior. Essa causa é da sociedade mundial. Não é o Vinícius Júnior que é o Marte, aquele cara que tem que brigar sozinho contra os racistas. Não, é uma coisa da sociedade mundial e do futebol mundial. A FIFA tem que fazer alguma coisa. Eu não sei se a FIFA se manifestou. Eu não sei se a UEFA se manifestou. Eu ia te falar, não. Nem a UEFA. Nem a UEFA, nem a FIFA, ainda ninguém se manifestou oficialmente sobre isso, sobre esse caso que aconteceu ontem, no torneio de clubes mais importante do planeta.